Boa noite, amigos. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui. Muito obrigada, Marisa, pelo convite, pela oportunidade do trabalho, mas principalmente pela oportunidade de divulgar a doutrina do Cristo Consolador. Bem, meus irmãos, o mundo está clamando pela paz, não é mesmo? O mundo está clamando por amor. E ninguém melhor do que a nossa querida benfeitora Alta de Souza para apaziguar os nossos corações, para apaziguar os nossos pensamentos. Alta de Souza é um dos ícones mais importantes da doutrina espírita. É uma expoente muito conhecida dentro do movimento espírita brasileiro. Existem muitos missionários, muitos vultos espíritas, como por exemplo Caim Barchico, Amélia Rodrigues, Anelê Gourmet, André Luiz, Herculano Pires, Meire, Manuel Filomeno de Miranda, Eurípides Bassanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Todos esses vultos, todos esses missionários tiveram a oportunidade de passar pela vida física, pela vida terrena, deixando aqui a sua história, deixando aqui o seu legado para todos nós, mas principalmente para a edificação da doutrina do Cristo Consolador. Mas hoje nós vamos falar sobre Alta de Souza. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão e te enriquece a mesa, estendendo teu horto de beleza e o mestre amado habitará por ti. Esse soneto é da nossa querida Alta de Souza e é sobre ela que nós vamos conversar e fazer as reflexões nessa noite. Na verdade, Alta Henriqueta de Souza, que nasceu no dia 12 de setembro de 1876. Filha de Eloy Castriciano de Souza e Henriqueta Leopoldina Rodrigues de Souza. Ela possuía 4 irmãos: Eloy de Souza, Henrique Castriciano, Irineu Leão e João Câncio. Alta de Souza nasceu em Macaíba, uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, que nessa ocasião, no século XIX, era uma província, que ficava a aproximadamente 22 quilômetros de distância da capital natal, Rio Grande do Norte. Era filha de uma família de posses, de uma ótima situação financeira. O seu pai era um próspero comerciante e também um político conhecido no estado do Rio Grande do Norte. As duras provas e expiações de Alta de Souza começaram muito cedo. Ela, com apenas 3 anos de idade, começa a ter uma história, uma vivência muito difícil. Aos 3 anos de idade, ela perde a sua mãezinha, com 27 anos de idade, vítima da tuberculose. No ano seguinte, ela perde o seu pai, aos 38 anos, também vitimado pela tuberculose. Nesse mesmo ano, um dos seus irmãos é diagnosticado com a tuberculose e permanece na luta com essa doença durante toda a sua existência. Era uma doença que começou bem lentamente, mas foi se alastrando pela Europa e também pelas Américas, em plena segunda metade do século XIX, levando inclusive muitas almas, muitos espíritos às esferas superiores. Essa doença era pouquíssimo conhecida. Ninguém sabia como lidar, como tratar. Não havia tido até o momento, nenhuma descoberta de como tratar e de como resolver aquela doença. Porém, a partir do momento em que chegou o médico Robert Koch, ele conseguiu isolar o bacilo. Daí o nome bacilo de Koch, que em 1882 foi isolado por esse médico bacteriologista. Alta de Souza, como eu informei anteriormente,
irmãos. Porém, 2 deles se destacaram: Eloy de Souza e o Henrique Castriciano. Eloy de Souza é o da imagem à esquerda e o Henrique Castriciano está usando os óculos. Esses 2 irmãos foram homens de destaque no campo da política, da escrita e do jornalismo no Rio Grande do Norte. Eloy de Souza foi deputado e senador da República por mais de 20 anos. Henrique Castriciano foi escritor de mais de 10 obras publicadas, foi professor, foi fundador da primeira escola dedicada à educação de moças e também foi vice-governador por 2 mandatos seguidos no Rio Grande do Norte. E parte da capacidade intelectual da nossa querida benfeitora Alta de Souza, muito inteligente, né, e de alto conhecimento, vale lembrar que ela se utilizava muito da biblioteca do seu irmão Henrique Castriciano, que possuía uma farta, né, biblioteca, e ela se utilizava daqueles livros para poder enriquecer ainda mais os seus conhecimentos. Alta de Souza e o seu irmão Irineu Leão. Alta de Souza era muito apegada a esse irmão, era o irmão mais próximo, até por ter a proximidade da idade. Então, eles brincavam juntos, eles estudavam juntos, né? Então, eles estavam sempre unidos na brincadeira e era o companheiro da Alta durante toda a infância. Com o desencarne dos seus pais, os 5 filhos foram morar em Recife, Pernambuco, com os avós. Os avós também eram muito bem-sucedidos, de posses, moravam num sítio muito grande, né, um grande espaço em que as crianças brincavam. Eram 5 irmãos, uma escadinha com idades bem próximas. E os avós também possuíam uma situação financeira muito boa, oferecendo o bom e o melhor para as crianças, inclusive aulas particulares. O professor ia a domicílio para lecionar para as 5 crianças. Então, as crianças tinham essa oportunidade do aprendizado. E as crianças chamavam a avó de uma forma muito carinhosa, vovó Dindinha. Entre os 7 e 8 anos aproximadamente, Alta de Souza já sabia ler, já sabia escrever e já contava histórias para mulheres, para crianças pobres, para homens escravos. E ela escolhia páginas simples, singelas, de Carlos Magno. Era a preferência dela em relação às leituras. Então percebam que desde muito cedo, desde a eternidade, ela já possuía o pendor, o interesse pelas criaturas mais desvalidas, mais necessitadas. E essa marca, essa característica irá acompanhá-la por toda a sua vida, por toda a sua existência, devido à sua sensibilidade, sua benevolência, sua indulgência, sua empatia diante do sofrimento alheio, independente de classe social. Do pobre ao rico, ela sempre estava com um sorriso aberto, um ombro amigo, né, um olhar atento a todos que a procuravam, sempre com uma palavra doce, sempre com um sorriso no rosto. Aos 11 anos de idade, em Recife, onde ela morava, né, onde ela residia com os irmãos e com os avós, ela ingressou no colégio São Vicente de Paulo. Esse colégio ele era conduzido por irmãs freiras francesas. E ela teve uma grande oportunidade de ampliar os seus conhecimentos, né, o seu grande potencial, porque nessa escola ela já chegou sabendo ler, escrever, resolver exercícios matemáticos, soluções matemáticas de forma simples, objetiva, sem dificuldade, algo muito raro na época.
Nem todas as crianças tinham essa capacidade, nem todas as crianças conheciam, né, a matemática e tinham a facilidade do aprendizado. Então, essas operações matemáticas básicas faziam parte do contexto e de todo o seu conhecimento. E ela ainda aprendeu a ler e a escrever em francês e em inglês. As aulas de música e canto eram as aulas preferidas de Alta de Souza, porque ela sempre foi uma menina muito proativa, uma menina muito esperta e que gostava muito de brincar, de atuar, né, de representar. Então, esses momentos das aulas de música e de canto davam a ela um pouco mais de liberdade e trazia todas as emoções à flor da pele. Ela fazia parte da União Guia das Filhas de Maria, que era uma congregação coordenada pelas freiras católicas e que trabalhava com a moral, falava sobre a questão moral, as condições morais. Isso me faz lembrar, alguns aqui provavelmente teve na época de escola, as aulas de educação moral e cívica, que a gente aprendia sobre civismo, sobre moral, sobre comportamento humano, sobre o amor à pátria, o amor à bandeira, como lidar com as pessoas. Então, era mais ou menos isso que era trabalhado nessa União Guia das Filhas de Maria, né, nessa congregação. Ela, inclusive, Alta de Souza foi premiada como virtuosa por conta do seu comportamento e da sua dedicação ao próximo, né, pelo grande empenho, pela sua empatia, pelo seu olhar caridoso, pela sua benevolência, pela sua caridade. Alta de Souza, como eu havia dito, uma menina com grande potencial intelectual e muito dedicada a excelentes leituras. Ela lia obras originais de Victor Hugo. Ela também gostava muito de escritores da literatura francesa, como Fénelon, como Marco Aurélio, como Santa Teresa d'Ávila, que inclusive é uma das reencarnações da Maria de Magdala. Então eram simples, né? Alguns nomes assim muito simples de leituras que ela gostava de fazer. Bem, a nossa querida Alta de Souza, como vocês puderam ver até o momento, foi uma menina que desde muito novinha, desde os seus 3 anos de idade, começou uma história com muitas perdas, mas ao mesmo tempo com muitos ganhos, com muitas virtudes, com premiações, com reconhecimento. Ela foi sendo cada vez mais uma menina inteligente e adquirindo virtudes e muito conhecimento. Porém, aos 12 anos, ela passa por um outro grande momento de dor. A vida de Alta de Souza, ela é pontilhada por provas e expiações. E nesse momento, o seu irmão mais próximo, aquela que ela mais amava, o Irineu Leão, sofreu certa noite na frente dela. Opa! Só aqui alguma coisa? Tem que regular. Acho que tem que regular algo aqui, mas vamos lá. A vida de Alta de Souza, ela é pontilhada por provas e expiações. E o seu irmão mais próximo, aquele que ela mais amava, mais gostava, que era o Irineu Leão, sofreu um grave acidente na frente dela. Ele estava segurando um candeeiro, né, um lampião que funcionava a querosene, e por algum motivo aquele candeeiro explodiu em sua mão. Seu corpo em chamas caiu na frente de Alta de Souza. Ela presenciou tudo aquilo. A família, por ter ótima situação financeira e ótimas oportunidades, imediatamente chamou o médico. Ela foi atendida, porém, ela agonizou de dor por 18 horas seguidas, vindo a falecer na sequência. Então, esse episódio marcou a vida de Alta de Souza tremendamente. Foi uma cena muito difícil, que deixou marcas durante muito tempo. Mais para frente,
ela consegue escrever e registrar alguns sonetos sobre esse triste momento de sua vida. Bem, não parou por aí. 2 anos depois, com 14 anos de idade, ela é diagnosticada com a tuberculose. Após o diagnóstico da tuberculose, a família de Alta de Souza resolve retornar a Macaíba, interior do Rio Grande do Norte, em busca de novos ares, de uma oportunidade para que ela pudesse se restabelecer na saúde. Com isso, ela se afasta do colégio, das aulas presenciais, dos estudos formais, e eles então retornam para Macaíba, Rio Grande do Norte. Ela continuou, inclusive, estudando, ela não abandonou os estudos. Passou a estudar por conta própria, contando com aquela biblioteca riquíssima do Henrique Castriciano, seu irmão, que deu a ela um suporte muito grande diante do conhecimento, para que ela pudesse cada vez mais aprender e se aperfeiçoar. Bem, ser autodidata era algo muito difícil, uma capacidade um pouco incomum naquela época. Nem todos tinham condição e a capacidade plena de estudar sozinho. Precisava sempre de um apoio, de um adulto, de um professor, de uma professora, de alguém que tivesse paciência e conhecimento para poder transmitir a matéria, dar as instruções necessárias. Mas ela foi uma autodidata. Tinha um apreço muito grande pela assistência aos desvalidos. E mesmo nessa condição como tuberculose, que a gente sabe que as pessoas que têm a tuberculose têm muita dificuldade respiratória, isso não dificultou em hipótese alguma o trabalho dela de doação àqueles que mais precisavam, de entrega, de ajuda ao próximo. Ela sempre muito feliz em poder ajudar, em poder contribuir de alguma forma com os amigos, com aqueles mais carentes, com a família. E lembrando aqui, sempre, sem reclamar, sempre, sem questionar, sem indagar a Deus o porquê de estar passando por tudo aquilo, por todas essas provas, por todas essas expiações. De repente, se fosse uma outra pessoa, poderia estar questionando ou culpando, mas ela, em momento algum, ela reclamava, ela questionava. No ano seguinte, aos 15 anos de idade, ela começou a catequizar crianças. Ela abriu uma escolinha de catequese para poder ensinar e orientar as crianças da região onde ela morava, auxiliando as crianças e os jovens. Então, ela criou essa escolinha. Daí, a gente começa a observar o quilate desse espírito, tamanha envergadura desse espírito, que se destaca em benevolência, em amor ao próximo, em pensar no outro, em primeiro lugar, antes de si mesmo. Aos 16 anos, por conta da sua sensibilidade e capacidade literária desenvolvida, ela inicia a escrita dos seus primeiros versos. De forma bem singela, de forma simples, ela começa a escrever os seus primeiros versos. Aos 18 anos, ela passou a contribuir para uma revista local chamada Revista Oásis, uma revista própria da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Bem, meus irmãos, eu ainda não tinha falado, mas nós estamos falando aqui de uma mulher do século XIX, uma mulher negra, uma mulher preta, que naquela ocasião, em pleno século XIX, já tinha a condição de ter os seus artigos publicados em uma revista. A elite formal da época era formada por homens. E mesmo aquelas mulheres que se destacavam como escritoras, elas eram colocadas de lado, eram ignoradas, não tinham a oportunidade da escrita de um pequeno
motivo que seja, no rodapé de uma revista, não tinham essa oportunidade. E a nossa querida Alta de Souza, com seus 18 anos, já conseguia esse feito. Aos 20 anos, ela teve a oportunidade de passar a escrever no jornal A República. E o seu irmão, Henrique Castriciano, ele foi redator desse jornal por mais de 20 anos. E ele deu a ela essa oportunidade. Então, aos 20 anos, ela já passava a escrever com frequência no jornal A República. No ano seguinte, com 21 anos, ela recebeu um convite para passar a escrever também no jornal A Tribuna. E esse feito, esse trabalho no jornal, deu a ela uma maior visibilidade. Aquela menina que era conhecida somente no estado do Rio Grande do Norte, rompeu fronteiras. Passou a ser conhecida em vários estados, até ser conhecida nacionalmente, em todo o nosso país, por conta da sua obra, por conta dos seus versos, por conta dos seus sonetos. João Leopoldo Loureiro. Opa! Foi? É. O que está acontecendo? Faz parte. Bem, João Leopoldo Loureiro, o grande amor de Alta de Souza. Ele era um procurador estadual, né, do Rio Grande do Norte, e aos 19 anos ela o conheceu. Começaram inicialmente como amigos, mas dessa amizade tornou um namoro, né? Se transformou em um namoro. Eles namoraram por aproximadamente um ano, mas a sua saúde já estava frágil, ela já estava bem debilitada. E os seus irmãos, né, por ter um grande amor por Alta de Souza, pediram a ela que ela se afastasse de João Leopoldo, que terminasse esse namoro. E assim ela fez. Com muita dorzinha no coração, ela se afastou de João Leopoldo, terminaram o relacionamento, e pouco tempo depois, ele drasticamente, né, mais uma dor na vida de Alta de Souza, ele desencarna, vítima da tuberculose. Mais uma perda para a nossa querida missionária Alta de Souza. Era o ano de 1900. Um conjunto, uma coletânea de poemas, intitulado Dálias, foi feito por Alta de Souza. Esse livro, essa coletânea, foi entregue nas mãos de seu irmão Henrique Castriciano, que no ano anterior havia publicado o seu primeiro livro. E esse seu primeiro livro foi inclusive prefaciado por Olavo Bilac, um dos poetas do parnasianismo mais conhecido no nosso país. Ao receber essa coletânea, o Henrique Castriciano ficou admirado, ficou muito feliz e elogiou a irmã pelo belo trabalho que ela fez. E perguntou: posso apresentar essa sua coletânea para o Olavo Bilac? E ela imediatamente disse que sim, autoriza. Olavo Bilac, ao observar a métrica poética de Alta de Souza, a forma como ela redigia os seus poemas, ele ficou encantado. E ele se ofereceu para escrever algumas palavras no prefácio do livro de Alta de Souza. Ela aceitou e pediu que, antes que o livro fosse publicado, que o título fosse mudado, deixando de ser então o título Dálias e passando a ser Horto, o seu primeiro e único livro publicado, que fez um grande sucesso logo na primeira edição. Na primeira edição, o livro ficou esgotado em apenas 2 meses.
tomando cuidado aqui para não dar errado de novo. Vamos lá. Bem, ainda era o ano de 1900, foi o ano da publicação do seu primeiro livro, intitulado Porto, uma coletânea de poemas, foi prefaciado por Olavo Bilac, enfim, foi um ano muito especial para a nossa querida Alta de Souza. Mas ainda assim, nesse ano, iniciam as primeiras musicalizações, né, dos seus sonetos. Naquela época, naquela ocasião, muitos músicos se interessavam pela métrica poética da Alta de Souza. E havia uma disputa. Os músicos ficavam em busca dos seus sonetos para poder transformar aqueles sonetos em música. Então havia uma informação, né, de que todo músico que conseguisse musicalizar os seus sonetos conseguia ter fama, conseguia ter reconhecimento. Então por isso a disputa que ela é grande. E a literatura nos mostra que tiveram aproximadamente de 14 a 16 sonetos musicalizados. Então temos músicas, né, com a letra da nossa querida Alta de Souza. Nossa querida Alta desencarna um ano depois, em 1901, no dia 7 de fevereiro, aos 24 anos de idade, vítima de um estado avançado da tuberculose. O sociólogo, escritor e poeta Luiz Câmara Cascudo a considerava como a maior poetisa mística do Brasil. E mais à frente, ele inclusive fez uma biografia sobre a Alta de Souza. E embora ela fosse uma poetisa da escola do romantismo, ela também era uma poetisa da escola do simbolismo, que tinha como característica uma visão um pouco mais mística, uma visão um pouco mais espiritual. Ao ler, né, o poema de Alta de Souza, nós não conseguimos observar somente palavras. Nas entrelinhas tem misticismo, nas entrelinhas tem espiritualidade. Então, quando nós lemos as poesias da nossa querida benfeitora, a gente consegue encontrar, né, para aqueles que têm um pouco mais de sensibilidade, a gente encontra a espiritualidade nas palavras que ela coloca em suas poesias. Vamos dar agora uma paradinha e respirar fundo. Esse é o meu convite a vocês nesse momento. Bem, quando nós observamos uma vivência, uma existência, com todas as características da nossa querida Alta de Souza, isso nos faz pensar em muito, refletir bastante sobre quão sofrida foi a sua vida. Quantas perdas, desencarnes, dores, numa existência tão curta, ela muito jovem desencarnou. Então, ela em nenhum momento, ela questionava a Deus. Ela indagava a Deus o porquê das suas dores, o porquê das suas perdas. E muitas das vezes nós que estamos aqui, quando damos uma topada no pé de uma mesa, no pé de uma cadeira, nós xingamos até quem não devemos xingar. E aquilo repercute durante o nosso dia, continuamente, por conta de uma topada no pé de uma mesa. Isso é apenas um exemplo, tá? Ou seja, muitas das vezes nós potencializamos e nos vitimizamos diante das nossas dificuldades, diante das nossas frustrações, diante das nossas limitações. E a nossa querida Alta de Souza é um exemplo. Um exemplo de resiliência. É importante nós mantermos sempre o nosso BIP ligado. O que é o BIP?
é a benevolência, é a indulgência e é o perdão. E a nossa querida Alta de Souza, nossa benfeitora, é um exemplo de tudo isso. Assim como nós temos o nosso querido Mestre Jesus como o nosso modelo e guia, existem esses benfeitores espirituais, existem esses missionários, esses vultos espíritas que nos transportam também a esse olhar. Ter na Alta de Souza também um farol, um norte, uma possibilidade de paciência, de resiliência. Eu dei a topada no pé da mesa, mas aquilo não pode ser uma dificuldade para o resto do meu dia. Olha o quanto a nossa querida benfeitora passou, quanto ela perdeu e em nenhum momento ela desistiu, mesmo doentinha, mesmo com falta de ar, problemas respiratórios, que a doença acometia, ela em momento algum ela desistiu. Não desistia do outro, não desistia do próximo. Então, quando a gente observa para um espírito como esse, é como se tivesse um carimbo ou um cartaz na sua frente escrito justamente isso: espírito nobre em existência de provações. Mesmo diante de todas as suas provas e expiações, ela se mantinha nobre. Acima de tudo, nobre. Sem desistir da sua vida e daquilo que ela veio fazer no plano físico. Assim como todos nós. Todos nós somos espíritos imperfeitos, espíritos em construção, precisando de reparos. Precisando lixar, apagar as arestas daquela pedra bruta e cheia de pontinhas que nós temos. Que são os nossos erros, que são as nossas falhas. Isso é um trabalho contínuo, um trabalho diário. Que precisa ter paciência, que precisa ter amor, que precisa ter resignação, para a gente continuar seguindo em frente e fazer por merecer estar no lugar onde estamos, com a família que estamos, no trabalho onde estamos, enfim, fazendo parte dessa existência. Vamos lá. Alta de Souza, uma mulher de grande vulto intelectual. Mais à frente, ela recebeu uma cadeira na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras por conta do seu reconhecimento ao conjunto de sua obra. Mesmo ela sendo autora de apenas um livro, tendo feito muito sucesso na ocasião, marcou profundamente a história da literatura brasileira. Então, ela foi uma mulher de um grande destaque, uma das escritoras que se destacaram, inclusive, pelos seus sonetos com poemas religiosos no país. Então, foi uma das poetisas que se destacaram, inclusive, pelos poemas religiosos que ela fazia. Vamos lá. Livro Parnaso de Além-Túmulo. Vocês conhecem? Aqui está a capinha do livro. Parnaso de Além-Túmulo. Foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, em 1932, pelo ainda jovem de 17 anos, Chico Xavier. Na época do lançamento desse livro, foi um alarde para a comunidade, para a sociedade. Como poderia um jovem de 17 anos de idade, com apenas a 4ª série primária, escrever um livro de tamanha magnitude? Com poemas belíssimos e riquíssimos. São mais de 200 poemas de autores luso-brasileiros, alguns portugueses, outros brasileiros, a maioria conhecidos, outros nem tanto, que fazem parte dessa obra literária. Inclusive, alguns poemas, aproximadamente 16 poemas da Alta de Souza, estão nessa obra. E nós aqui sabemos que para escrever um verso, para escrever uma estrofe, para ter conhecimento de uma métrica poética, a gente precisa ter conhecimentos ali mínimos da língua portuguesa. E ela, com apenas, ele, no caso, Chico, com a 4ª série
primária ainda não tinha tido a oportunidade de ter todos esses conhecimentos. Então, daí a prova de que existe vida após a vida e de que ele não escreveu esse livro sozinho. Então, na ocasião, foi um grande alarde, mas nessa obra, inclusive, tem 16 sonetos de Álvaro de Souza, onde a gente percebe um estilo, muito como se fosse um pássaro cantando numa gaiolinha estreita, e que a partir do momento que ela se torna esse espírito de voo liberto, de voo livre, ela passa a trazer para nós informações tanto do mundo espiritual quanto do mundo terreno. Ela tem essa oportunidade a partir do momento que ela tem o conhecimento das esferas superiores. Ela traz para nós de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito querida, os seus poemas. Tem um pedacinho, um trecho do poema Amor e Felicidade, que diz assim: de todos os sentimentos, o amor, esse dom profundo, é o bálsamo com que Deus surpreende os males do mundo. É apenas um trechinho. E após desencarnar, ainda muito jovem, na madrugada do dia 7 de fevereiro de 1901, na cidade de Natal, Álvaro de Souza retornou como poetisa rediviva, graças à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, irradiando beleza e vida. A cotovia das rimas, generosa e humilde, inclinada para os sofredores, para os tristes, agora ela estava animada, rodeada de nova luz, como mensageira de esperança. É como mensageira de esperança que ela se apresenta para nós, sempre trazendo palavras muito promissoras, palavras de incentivo, palavras de autoestima, palavras de bom ânimo, para que a gente não desanime, para que a gente possa dar aquele primeiro passo, que mesmo diante das dificuldades, que a gente saia daquela nossa zona de conforto e vá atrás dos nossos objetivos, que a gente possa fazer o bem, porque faz bem, sim, mesmo diante de todas as tormentas, dos obstáculos. Vamos fazer o bem, vamos nos rodear de coisas boas, de bons pensamentos, de boas atitudes. Vamos seguir o exemplo de nossa querida Álvaro. Temos mais uma historinha. Em 1948, Divaldo Pereira Franco foi inspirado pela nossa querida Álvaro de Souza para criar a Caravana Álvaro de Souza, lá no Caminho da Redenção, no Centro Espírita Caminho da Redenção, que fica localizado na Mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima, na Cidade Baixa de Salvador, Bahia. Então, lá foi criado por Divaldo Pereira Franco, através da inspiração da nossa benfeitora, foi criada essa caravana. Essa caravana, ela auxilia mais de 500 famílias em situação de vulnerabilidade. Pessoas que estão passando por patologias graves, gestantes, idosos, são assistidos por essa caravana até os dias de hoje. Inclusive, existem relatos de caminhões, inclusive com doações anônimas, encostam na Mansão do Caminho para poder fazer doações para essas famílias. Então, o Divaldo e toda a equipe de trabalhadores da Mansão do Caminho são muito auxiliados para fazer acontecer essa caravana, que até os dias de hoje funciona a pé no vapor. Em 1953, Nilfo Correia, um frequentador assíduo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele se inspirou nas campanhas que já existiam isoladamente em centros espíritas, em agremiações religiosas, que era a campanha do quilo, em que as pessoas batiam de porta em porta para pedir 1 quilo de alimento não perecível. E depois, consequentemente, notava a cesta básica e fazia entrega para as famílias. Então, baseado nessa campanha do quilo, ele propôs que houvesse
houvesse uma campanha de forma contínua e não de forma pontual, somente em algumas casas espíritas, em algumas igrejas, não. Que isso fosse algo integrante do movimento espírita brasileiro, que isso acontecesse em todas as instituições espíritas. E assim aconteceu. No ano de 1953, foi inaugurado oficialmente a Campanha da Fraternidade, assim foi nomeada. Campanha da Fraternidade, lançada, inaugurada oficialmente no ano de 1953. Então, pouco tempo depois do lançamento dessa campanha, Nilfo Correia recebeu em suas mãos algumas cartinhas, algumas psicografias de Chico Xavier, ditadas por Alda de Souza. Alda de Souza agradecendo muito por aquele feito, dando a ele motivação, pedindo a ele que ele desse continuidade ao trabalho, dando a aprovação pelo trabalho que estava sendo feito. Então ele muito tocado, muito feliz, muito sensibilizado, resolveu homenageá-lo, transformando então o nome da campanha da fraternidade para a Campanha da Fraternidade Alda de Souza, que existe até os dias de hoje na FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, auxiliando a muitas famílias em situação de vulnerabilidade, moradores em situação de rua, fazendo entregas de sopa, de água mineral, de cobertores. É um trabalho muito bonito, inclusive de auxílio para os moradores em situação de rua, que a gente sabe que existe em São Paulo. As noites frias são sempre aquecidas pela Federação. Para a criação dessa campanha da FEESP, foi criado um estatuto, um documento. E nesse documento, que foi feito na ocasião, tem como ilustração alguns poemas de Alda de Souza, até mesmo para homenageá-la. E um deles se destaca, que tem o título Vem e Ajuda, que fala justamente sobre a fraternidade, fala sobre a generosidade humana. Então, ele é mais ou menos assim. Vem e ajuda. Repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o mestre amado habitará contigo. Alda de Souza, Francisco Cândido Xavier. Este soneto, ele é de uma belíssima delicadeza e cala fundo nos nossos corações, na nossa alma, despertando em nós aquele amor que nós temos por Cristo Jesus. Principalmente como Jesus diz, para amar ao próximo como a si mesmo, não é? E essa mensagem, ela nos conclama a viver de forma plena e de forma verdadeira a nossa existência, auxiliando o próximo, doando o nosso tempo para quem precisa, doando também recursos materiais para aqueles que não têm. Tirar um pouquinho daquele tempo que nos sobra para ofertar a quem precisa. Esse é uma convocação. Essa mensagem é um chamamento, uma convocação, um convite para nós sairmos do nosso mundinho, do nosso eu interior, darmos o nosso primeiro passo e ajudar a quem precisa. Nós precisamos, nesse momento, a partir da leitura deste poema, fazer uma autoanálise.
De onde eu vim? Quem eu sou hoje? E onde eu quero chegar? Que caminho eu quero seguir? Volta e meia a gente precisa fazer essa autoanálise. Isso me lembra Santo Agostinho, que diz: conhece-te a ti mesmo. É chegar no final do dia e nós pensarmos o que eu fiz no decorrer do dia. Consegui alcançar o meu objetivo? Eu fiz bem em algumas pessoas? Eu fui parceira? Eu estava junto? Eu me doei em algum momento? É eu me olhar no espelho e ver o que aquele reflexo me diz. Eu estou gostando do que eu estou vendo naquele espelho? Mas não é analisar se a armação do óculos está boa, se o penteado está bom, se o batom está muito bem feito, muito bem colocado, se o colar está bonito no pescoço. Não é essa análise. É se olhar no espelho e ver a essência, o que aquele reflexo está transmitindo para nós. Eu estou feliz com aquele reflexo que eu estou vendo? Está sendo favorável? Está sendo positivo para mim? Estou sendo feliz? Ou eu preciso de algumas reformas? E se não der certo naquele dia, eu tenho a possibilidade no dia seguinte. É aquela velha história da página em branco, que quando a gente amanhece, a gente acorda, a gente sempre tem a oportunidade de uma página em branco no livro da vida, em que a gente vai escrever a nossa história do nosso jeitinho. E chegar no final do dia, a gente analisar: deu certo? Ok, não deu? No dia seguinte, eu tenho uma nova oportunidade. Sempre tentando nos aperfeiçoar. Existe uma escada imaginária que se chama escada de Jacó, que tem 3 degraus. O degrau da fé, o degrau da esperança e o degrau da caridade. Quando nós alcançamos o primeiro degrau, que é o degrau da fé, é o momento de nós termos a nossa fé robustecida, inabalável. Aquela fé que a gente, quando fecha os olhos, a gente encontra Jesus, a gente encontra um ser supremo que nos ampara, que nos envolve, que nos protege, que nos direciona. E com essa força eu consigo subir ao próximo degrau, que é o degrau da esperança. Mas não é a esperança de esperançar, de sentar e esperar, não. É de fazer acontecer, é de colocar a mão na massa, é de ser proativo, é de tomar iniciativa. É essa a esperança. E muitas vezes as pessoas: eu tenho esperança de que tudo vai dar certo, e eu estou sentada no meu sofá. Então vamos atrás do nosso objetivo, procurando fazer a diferença, não é mesmo? Bem, já estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro e do nosso estudo sobre a nossa querida Alma de Souza, sua vida e obra. E eu gosto muito de trazer nesses encontros pequenas histórias, vivências, parábolas, porque eu acredito que quando nós fazemos analogias da doutrina espírita em relação à nossa vivência, fica mais fácil a compreensão. Ao invés de nós nos prendermos a termos técnicos científicos de uma literatura, que às vezes fica muito complicado, palavras difíceis, a gente traz histórias, a gente traz parábolas, a gente traz mensagens, exemplos vividos por nós no nosso dia a dia, e nos traz aquele start, aquele despertar, e a gente aprende com mais facilidade. Então, certa vez um casal estava sentado à mesa, tomando um café da manhã, quando a mulher olha pela janela e observa no quintal da vizinha que está pendurado no varal lençóis sujos, encardidos. Ela comenta com o parceiro, com o marido, e diz: nossa, marido, olha aquele varal, eu acho que a nossa vizinha não sabe lavar roupas. O lençol está sujo, encardido. Se eu tivesse um pouco mais de intimidade, eu ia até lá para ensiná-la a lavar as roupas. E o marido não fez nenhum comentário. No dia seguinte, ao sentar à mesa, ela olha pela janela
e observa mais uma vez o varal da vizinha. E comenta com o marido: nossa, marido, olha lá, ela ainda não aprendeu a lavar as roupas. Olha que lençol sujo, que lençol encardido, está até mal pendurado. E o marido nada falou. No terceiro dia, ao olhar pela janela, abre um sorriso largo, até que enfim, marido, olha, você já viu? Olha como está o varal, as roupas limpinhas, clarinhas. Nossa, está um brinco, como ela é caprichosa, né? Ela conseguiu lavar as roupas. As roupas estão limpinhas. E o marido olha para ela e diz: não é bem assim não, minha querida. Eu hoje acordei mais cedo e limpei as janelas da nossa casa. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos abrir as nossas janelas. E quando nós apontarmos o dedo, que a gente lembre que 3 dedinhos estão apontados para nós. Antes de nós julgarmos a vida alheia, a dor alheia, o problema alheio, que a gente olhe para si. A minha janela está limpa? Está tudo ok com a minha vida? Está tudo 100%? Eu estou em condição de avaliar, de julgar, de criticar o meu irmão? Então vamos olhar para si, fazer uma autoanálise antes de julgar o sofrimento alheio, as limitações alheias, a dor do outro. A Alta de Souza, nós podemos simplificar e resumi-la em uma única palavra. Ela conseguiu ressignificar. Resiliente foi a sua vida. Porque diante de todas as suas limitações, diante de todas as suas dores, de todos os seus males, de todas as suas perdas, ela não perdeu a oportunidade de fazer bem, de se manter íntegra, de se manter tranquila, com o sorriso, com a calma, com a paciência, ajudando a quem precisasse, sem julgar, sem questionar ninguém, por conta das suas limitações e das suas dificuldades. Então, que nós possamos ter na Alta de Souza, né, nessa nossa querida missionária, nessa nossa querida benfeitora, esse olhar carinhoso de querer ser a cada dia melhores. Nós temos esse potencial. Muitos nesse momento, muitos espíritos nesse momento, desejam ter essa oportunidade que nós estamos tendo, da existência humana, da existência nesse corpo físico. E ainda não tiveram oportunidade, não tiveram mérito, e estão lá suplicando por esse momento. E nós já estamos aqui. O que nós devemos esperar mais? Uma próxima oportunidade, quando der eu faço. Pensemos nisso. A melhor hora é agora. É o hoje, é o aqui e agora. O tempo urge. A gente não pode esperar, não pode deixar para depois. Ontem eu estava falando com meu marido. Quem não é visto, não é lembrado. Procurar as pessoas que fazem parte da nossa família, amigos que nós não vemos há muito tempo. Dar um telefonema mesmo, não é recadinho no WhatsApp não, porque agora com a situação do WhatsApp, né, vou mandar um áudio e a gente não liga, não, é telefonar mesmo, alô, como vai, tudo bem, para a gente poder ouvir a voz do outro, haver aquela conversa simultânea. Pensar nisso com carinho, pensar nisso com amor e lembrar que nós ainda estamos com a nossa janela suja. Não estamos em condição de julgar, não estamos em condição de falar do outro. Vamos aparar as nossas arestas, nos consertar em primeiro lugar, para depois nós
tentarmos auxiliar o próximo. Lembrando sempre da nossa benfeitora com muito carinho. E a gente encerra o nosso encontro com o poema Alma Querida. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mancebo. Jesus recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o tempo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime, alma querida e bela, humilde e pura. E assim nós concluímos o nosso encontro, com este soneto de breves desejos, genuínos e verdadeiros do Cristo Jesus para conosco. Eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada a todos.